Eu começo falando sobre felicidade. Bom, nesse livro, exatamente Felicidade, você até questiona, né? Que as pessoas têm aquela ideia de felicidade, eu tenho que estar feliz sempre. Isso não é uma realidade, isso é uma utopia, não é? Acho que é uma utopia e ao contrário. Eu acho que hoje tem a tal da positividade tóxica, que são aquelas pessoas que sempre estão falando coisas boas, que sempre estão postando coisas boas, como se o mundo fosse assim. Não é. Eu sempre digo para as pessoas que a vida ela é instável, né? Como é a natureza, como é o mar, como é a lua, a nossa vida também é assim. Então, você passar para as pessoas que existe esse estado de total plenitude e que seria a tal felicidade é injusto, né? Porque a felicidade tem muito a ver se você está trilhando o seu caminho como ser humano. Perfeito. Né? E aí não tem nada a ver de você estar super feliz. É se eu estou sendo cada dia uma pessoa um pouquinho melhor. Isso é felicidade. Eu acho que o universo ele tem regras, ele tem leis, apesar de muitas pessoas questionarem, mas existem regras. Por exemplo, somos mortais todos. Isso Verdade. é uma regra que está no universo. Eu vou questionar isso? Não. Eu não vou questionar quem criou o universo inteiro. Tem muito mais know-how, sabedoria e capacidade que eu. Eu aceito as regras que estão aí. E dentro dessa regra, nós somos parte da natureza. Eu, você, o cachorrinho, a árvore e tudo que foi criado tem um propósito dentro da natureza. Nós também temos. A diferença é que todos os outros animais ou objetos ou vegetais, eles vêm com isso programado. Por exemplo, a laranjeira. Sim. Ela vai dar laranja. Verdade. Ponto. Aí qual a felicidade para a laranjeira? Dar laranja. Verdade. Né? E qual a felicidade para o ser humano? Ser um ser humano, ou seja, ser essa pessoa que, através de valores, de sabedoria, ele faz a sua vida melhor e ele faz isso também com os que estão ao nosso redor. Então, isso é fundamental, é essa trilha, essa caminhada de ser alguém melhor, independente das circunstâncias, independente dos outros que estão ao meu redor. A gente sempre pode ser feliz se a gente estiver fazendo aquilo ao qual nós fomos destinados. Me permita, falo como padre, Nosso Senhor, eu chamo de Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa sabedoria, ele dizia que as árvores boas dão bons frutos, e é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, acho que vem dentro do que você tem falado. E tem uma coisa, por exemplo, a palavra felicidade, né, deriva de félix, que significa frutífero. Exato. Então, a palavra felicidade em si já diz a que vem. Se é uma coisa frutífera, não é só para mim. É para mim e para o que está ao redor. E é tão interessante porque, assim, nós fomos presenteados com livre-arbítrio. Mas também é um grande desafio. Verdade, porque, com certeza. Né, os outros seres, eles vêm, se reproduzem, é tudo muito pautado. É quase como se fosse um programa de computador rodando. A gente não. A gente tem que descobrir para o que a gente vem. Mas mesmo assim eu acho o Criador fantástico, porque aí ele dá o tal dos talentos, dos dons, que é uma pista. Vai por aqui. Né? E toda vez que a gente está exercendo um talento, um dom, é tão interessante porque a coisa prospera mesmo, no sentido de se ele é verdadeiro. Senão, ele é autolimitado. E eu costumo dizer uma coisa, que a natureza não suporta inutilidade. É como se a natureza tirasse do cenário. Por quê? Porque a gente não foi feito para o egoísmo, para essa questão do fútil, apesar de todo mundo pode estar fazendo, porque tem gente que faz assim para mim, mas todo mundo é assim. Eu falei, ok, mas eu continuo na minha trajetória de ser uma pessoa melhor. Sem dúvida. Porque assim, o movimento de manada não nos define. Nós tivemos a humanidade chegou onde chegou, padre, não pela inteligência, até às vezes usa muito mal essa inteligência, mas chegamos pela colaboração que tivemos uns com os outros. Com certeza. Que estamos perdendo. Então, eu costumo dizer que se a humanidade acabar, ela vai acabar, não vai ser um meteoro, porque quantos meteoros já vieram? Isso. Quantas eras do gelo já vieram? Né? Ela vai acabar porque a gente vai se extinguir pela falta de humanidade, desse sentimento que nos trouxe até aqui. Nossa, vejo muito cristão isso, nestas afirmações, muito cristianismo.
E neste livro tem um detalhe que você diz que é muito marcante a infância, as memórias boas, que são importantes para a felicidade. Por que você toca neste ponto? Não é nem da infância, geral. Porque, assim, o nosso cérebro é como se fosse uma maquininha muito bem programada para sobreviver e ter prazer imediato. Tá? Se a gente fosse um joguinho, só ficava lá apertando para ter prazer imediato ou qualquer coisa sobreviver. Sim. Então, esses caminhos cerebrais, principalmente da sobrevivência, foram muito bem delineados desde que a gente está nesse planeta. Então, os caminhos neurais do medo que faz a gente se afastar de um perigo são muito marcados. Perfeito. É como se fosse uma trilha numa floresta, que aquela estradinha ali está muito bem marcada. Já a trilha da generosidade, da bondade, ela tem que ser trilhada por nós. Sim. Somos nós que vamos ter que chegar ali, tirar o mato, abrir um novo caminho. Por quê? Porque não foi planejado. Isso foi dado para a gente descobrir. Certo. O que foi dado para a gente vão lá, vivam, reproduzam e façam o melhor que vocês têm que fazer. Crescei-vos e multiplicai-vos. E tornai-vos bons. Né? Deus viu que tudo era bom. Exatamente. A questão é que, como isso está muito marcado, a tendência que o cérebro tem de imediato é se fixar no ruim. Hoje, com a lucidez que a gente tem que trilhar novos caminhos para que aí sim, bondade, generosidade, gentileza, que são caminhos novos no cérebro, sejam exacerbados. Agora, tem uma coisa, eu acho que as redes sociais contribuíram muito para essa ditadura da felicidade. Eu acho que há muito tempo a gente vive uma ditadura da felicidade, como se felicidade fosse um estado constante, como se as pessoas pudessem viver o tempo todo felizes. Então você vai ver, nunca se escreveu tanto sobre felicidade, nunca se escreveu tanto autoajuda para a felicidade, fórmulas mágicas para a felicidade, como se a felicidade fosse um produto. Eu tenho muito medo se não estão transformando a felicidade num produto. Porque, assim, felicidade é uma coisa que depende da genética, depende de escolhas que a gente faz e depende do ambiente. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que 50% depende da genética. Essa coisa de você herdar uma predisposição a pensamentos melhores, a otimismo. 40% depende das escolhas que a gente faz, que é aquela coisa que você, às vezes, sabe que uma pessoa não é tão legal para você, mas você mesmo assim arrisca. Mas a intuição diz que não, mas você arrisca. Então tem a coisa das tuas escolhas. E tem a coisa, por incrível que pareça, o ambiente ao redor, só 10%. Então, felicidade, de fato, é algo que está muito mais ligado à nossa visão de mundo e não do que está acontecendo. Claro que tem exceções para situações muito extremas. Que situações seriam essas? Guerra, pobreza absurda, quer dizer, miséria, nem pobreza, miséria. Então, assim, a gente tem que analisar que felicidade não é uma coisa que você compra, não é um produto que você compra, não tem como fazer isso. Felicidade é você repensar a maneira de ver a sua vida. Felicidade é um estado onde você se sente bem e confortável com você. A felicidade, talvez, se a gente pudesse dar uma definição, é você poder caminhar na jornada da vida sabendo que ela tem altos e baixos. Não existe isso. E ter uma visão proativa. Porque assim, vai sofrer? Vai. Mas você sabe como reagir a isso. Não adianta você, tipo assim, eu não vou ter nenhum sofrimento. Aí quando tem, você se desespera totalmente. Vai passar. Felicidade é você ter esses altos e baixos, é você fazer essa oscilação, mas sem nunca perder esse senso de conforto. Então, uma das coisas que compromete muito a percepção de felicidade é essa coisa comparativa. E as redes sociais trazem isso muito forte. Você fica se comparando ao outro, o que eu não tenho. E sempre o cérebro tende a ver o que está faltando, não o que você tem. Então, assim, felicidade passa por você começar a fazer uma contabilidade ao contrário. O que eu já tenho e que já é bacana para mim? Né? Mas as redes sociais trazem isso. O tempo todo criando padrões e influencers que estão sempre te propondo coisas maravilhosas.
Se você for seguir tudo, você vira uma super mulher, você vira uma super malhada, você vira uma super bem vestida, você, assim, é muito mais essa maneira de você olhar a vida, essa perspectiva. Agora, coisas que são infalíveis para a gente poder, que a gente já sabe contribui para a felicidade, é você ter relações absolutamente saudáveis, ter relacionamento cara a cara, né? Deixar de ser relacionamento virtual, a gente precisa desse contato. A gente ter também propósito e sentido de vida, isso é fundamental. E uma outra coisa, descansar.